Muito bom dia, pessoal. Que coisa linda ver esse alvoroço aqui, né? Todos cheios de perguntas, de conversa. É esse um dos grandes objetivos que a gente tem aqui com o Bom Dia TI, que está na sua 127ª edição. Fica até um pouco difícil de falar. Mas um dos grandes objetivos é a interação entre as pessoas. Eu sei que o pós-pandemia, assim, favorece isso, a gente já está conseguindo fazer um evento sem máscara, tudo isso ainda facilita tudo para conversar. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem esse momento justamente para interação, para tomar um café e também para nós nos atualizar sobre algumas temáticas do nosso dia a dia nas empresas. Hoje nós convidamos a Fabiola Sareta para conversar conosco sobre liderança em tempos de mudança. Aí vocês vão pensar assim, mas que tema clichê, né? Porque mudança, sempre estamos em mudanças, liderança já há muito tempo é tema, mas é muito importante, gente, nós revisitarmos esses temas com alguma frequência, ressignificar algumas coisas durante as nossas atividades de gestão. E a gente percebe claramente aqui, pelo público presente, pelos inscritos, que em sua maioria são os gestores das empresas, são lideranças dentro das empresas. Então, que bom que vocês estão aqui e a gente tem muita convicção que a Fabiola vai dar um recado muito bacana para vocês, para ajudar vocês nessa missão de liderar no dia a dia dentro das empresas. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores do Bom Dia TI, a Tecnobrid, a WebD e a Xplay, por nos apoiar nesse evento. Também ao nosso apoiador institucional, o Senac, que está aqui presente, o Marcos Guazelli está aqui, o Paulo está aqui, trouxe várias lideranças também do Senac para estarem aqui conosco, inclusive a inserção de alguns alunos que nesse meio, que são cursos da área de TI. Então, obrigado por essa iniciativa. Patrocinadores de gestão também, HDN Digital, Sicredi, e os nossos apoiadores, a SIC, o Lovatel, Vinícola Lovatel, e também o Sebrae, que é um parceiro desde o início do Bom Dia TI, lá de 2009. Então, muito obrigado a todos, mas em especial agradecimento a vocês que estão aqui presentes nessa manhã. O nosso presidente, o Juremir, ele hoje não pôde estar presente, mas deixou um representante muito forte aqui. Convido o meu amigo Denis, reitor da FSG, vice-presidente do Trinopolo, para fazer uma saudação a vocês, em nome do presidente. Por favor, Denis. Não tão forte assim, né, Edson? Vamos lá, né? Mas, pessoal, quero agradecer a presença de todos aqui. Eu vinha no carro agora de manhã, não lembrava bem quantos Bom Dias TI a gente já tinha tido, né? 127, que alegria, né? Muito tempo que a gente faz e fazia tempo que eu não vinha, né? Os compromissos aí, enfim, são sempre muito tempo. Mas eu quero agradecer a presença de todos, dizer que a gente está muito feliz em receber essa população aqui, essa comunidade tão legal que é do nosso Trinopolo. Agradecer a Fabiola também por estar aqui conosco. Fabiola, né, trabalhamos juntos na Marco Polo, né? Não vou dizer quanto tempo, né, Fabiola, para não ter nenhum problema, mas acho que é uma pessoa que está apta aí a trazer boas informações e atualizar a gente desses assuntos que são tão importantes nesse momento. Mudança, né, e
liderança são temas que acho que permeiam aí a vida de todo mundo há muito tempo. Tivemos 2 anos totalmente atípicos. Me parece que agora a gente consegue enxergar uma estabilidade da pandemia. Eu acho que agora é a hora de botar o pé no acelerador, de fato, e fazer com que os nossos resultados, os aprendizados desse período sejam mais efetivos ainda agora. Tá? Mais uma vez, obrigado por todos. Obrigado, Edson. Eu adoro vir no Bom Dia TI, porque eu encontro pessoas que eu não vejo há muito tempo. Pedrinho, aí, galera toda da antiga da FSG, né, Pedrinho? Todo mundo, muito bom ver vocês aí. Charlie, aí, o Fábio, todo mundo. Obrigado. O Lovatel também, que bateu um papo sobre vinho ali. Legal, muito bom. Nosso amigo também, pô, quanto tempo, né? Isso aí. Obrigado. Até mais aí, pessoal. Obrigado, Denis. Também registro a presença aí dos representantes Maurício, da FTEC, Daniel, da UX, da Secretaria do Desenvolvimento, a Janete Tomé, a Eliana, muito obrigado pela presença de todos. Sempre uma satisfação ver essa comunidade, tanto empresarial quanto das entidades aqui, porque é importante a gente fazer esse intercâmbio aí. Tá? Vamos lá. Estão certamente todos ansiosos para ouvir a Fabíola. Quero rapidamente apresentar uma parte do extenso currículo dela, mas ela se apresenta depois com mais detalhes. Mas ela possui graduação em Direito e MBA em Gestão de Pessoas pela UX, MBA em Gestão Empresarial pela FSG e Gestão FGV, perdão, é que eu já no hábito, FGV, e Gestão de Alta Performance pela Fundação Dom Cabral. Então, atuou em empresas como SESI, Randon e, nos últimos 13 anos, como executiva da Marco Polo. Então, tem diversas áreas, hoje está com uma empresa FS, está aqui dentro do coisa, mas aqui é muito longo, então eu estou cortando aqui, né, que trabalha na questão da transformação organizacional. Então, ela vai se apresentar com mais detalhes, mas com certeza um currículo que nos dá certeza que tem experiência por trás disso que pode nos ajudar no nossa tarefa aí de liderança. Por favor, Fabíola, bem-vinda. Já tá. Obrigada, Edson. Obrigada. Pessoal, bom dia. Legal a gente se ver presencialmente, tantos rostos conhecidos aqui, né? Fiquei muito feliz com o convite do Edson, e ele fez um comercial, aí a gente fica agora preocupada em cumprir as expectativas, né? Espero que sim. Deixa eu pegar o passador, né, Edson? Eu não sei porquê, quando o Edson falou 127, não sei se algum de vocês fez a mesma coisa, eu somei os 3 números, não sei porquê, e deu 10. E eu achei que era um número bom, eu achei que era um bom sinal. Vamos lá. O Edson contou já um pouco da minha experiência, né? Então, passei por várias empresas, nos últimos 13 anos na área de desenvolvimento organizacional puro. Então, é uma área que acaba sempre olhando a transformação e olhando o que está acontecendo para preparar as pessoas para o futuro. E nessa área a gente cuidava muito de cultura, de desenvolvimento de líderes, de performance executiva, contratação de novos executivos, enfim, né? E acabava cuidando também da estratégia. Além de trabalhar na Marco Polo, durante 14 anos eu fui professora da Fundação Getúlio Vargas nos temas de liderança e inovação. Então, quando eu falo desse tema, é um tema que eu gosto muito, que eu acredito, que eu estudo, e que é o grande diferencial das empresas, né? Nessa semana, eu saí da Marco Polo em 2019, achando que meu ciclo tinha fechado, e entendendo que eu queria outras coisas para a minha vida, um pouco de propósito de vida também, e além de ter a minha consultoria, né, em transformação organizacional, eu tenho uma parceria hoje com a Universidade de Caxias para um programa chamado UX Executive Program. É um programa de altíssimo nível, era uma coisa que nós não tínhamos na região até então, com professores bastante renomados de grandes escolas de negócios do Brasil. E essa semana, inclusive, a gente falou de cultura, e falou de transformação, e falou de liderança, né? Então, eu vou trazer algumas coisas que a gente falou muito essa semana e que fez muito sentido para os empresários que estavam participando do curso e que eu desejo muito que faça sentido para vocês também.
Aqui é um pouco do que eu acredito do meu trabalho, tanto como professora, como na docência, né, ou como consultora, que o meu propósito hoje é ser um parceiro de transformação para o futuro, né? É desenvolver os negócios e as pessoas, é instrumentalizar. Então, hoje o que eu trago para vocês, assim, eu desejo que vocês possam chegar na empresa, quando saírem daqui e pensar assim, puxa, isso aqui eu posso fazer na minha empresa hoje. Isso aqui eu posso trazer um pouquinho de alguma coisa diferente para a minha empresa hoje, né? De organizar, de simplificar. A simplificação é uma palavra que vem na minha vida de uma forma muito, muito forte. Assim, tudo que a gente cria muito complexidade não conversa muito com as pessoas, né? E eu gosto da questão da curadoria. A palavra curadoria vem sempre no sentido de cuidar, né? De dar uma atenção especial. Bom, para aquecer o nosso papo aqui, eu trouxe um dado que eu acho que a gente começa a falar do porquê falar de liderança, do porquê cada vez mais liderança ser o foco tão importante dentro das empresas. Tem esse estudo aqui da Gallup, eu não sei se alguém já conheceu, já teve acesso. É um estudo que foi feito com 25 milhões de funcionários em 189 países. Eu tenho que me organizar aqui, porque esse passador de slides tem uma tecnologia, o Edson me disse que ele é ergonômico, porque aperta aqui atrás, né? Eu estou ainda me encontrando com ele. 25 milhões, que é um evento de tecnologia, né? Então, a tecnologia começa no passador. 25 milhões de funcionários no mundo responderam, tá? Em 189 países, em 69 línguas diferentes. Uma pesquisa robusta, né, mundial. E o que as pessoas disseram nessa pesquisa, né? Foram feitas perguntas, análises, enfim, e o que se chegou à conclusão após essa pesquisa é que hoje no mundo 13% dos funcionários estão engajados em seus empregos. Vou ler de novo. 13% dos funcionários ao redor do mundo estão engajados. Vamos falar depois o que é ser engajado. Legal? Bom, alguém? Que medo, né? Pessoal, é um bate-papo, tá? Então, fiquem muito à vontade. Adoro interação, pergunta, fiquem à vontade. Quando a gente olha o restante da pesquisa, o que aparece? Que 63% dos trabalhadores globais não estão engajados. Bom, eu vou lá, eu faço o meu serviço, mas eu não dou aquele algo a mais. A gente entende como engajamento, sabe aquela pessoa que está sempre disposta a dar um pouco a mais? É aquela pessoa que brilha o olho e, se precisar, ele está ali, ele está junto. Pois é, a gente tem 63 pessoas que fazem o seu trabalho. Mas o pior é esse dado aqui, que diz que 24% dos trabalhadores globais estão ativamente desengajados. Ativamente desengajados. Sabe o que é isso? É aquele cara que, se puder, bota o pé para alguém passar. É aquele cara que, se puder, manda o produto com defeito para o cliente. É aquele cara que diz que não tem quando o cliente vai na loja. É aquele que está ativamente desengajado. Isso é impactante, vocês vão ver por quê. Esse desengajamento ativo, ele é um dreno na economia. Nos Estados Unidos, olha o número que ele representa. Olha no Brasil, de 100 a 120 bilhões por ano no Brasil. É aquele produto que eu tenho que refazer, é aquela assistência técnica, é aquele recall, é aquele... Tudo aquilo é dinheiro. Um funcionário desengajado, ele traz prejuízo para a empresa. Por isso é importante a gente falar de liderança. Às vezes a gente acha assim, puxa, liderança, a gente já sabe tudo. E no dia a dia, a gente acha que faz, mas o dia a dia consome a gente. É ou não é? O dia a dia nos consome e a gente acaba não fazendo o que tem de mais importante, que é cuidar dos líderes, é cuidar das pessoas. A gente olha aqui um dado de que o engajamento é mais comum em países desenvolvidos. É claro, né? Nos países mais desenvolvidos, a gente tem um índice maior,
E nos países emergentes, esse índice é menor no sentido de menos engajamento, certo? Quando a gente abre no Brasil, a gente diz que nós temos, no Brasil, 27% aumenta. Isso é uma boa notícia. O brasileiro é mais engajado. Coisa boa. A gente tem um dado aqui que 27% das pessoas são engajadas. 62% não engajadas e 12% os ativamente desengajados. Quando a gente olha no mundo, e acho que é só para ter uma ideia, que é um dado mais de curiosidade, né? Se a gente olhar comparando com outros países, o Brasil está 27%. Na Argentina, é 16%. No Egito, 13%. Na Índia, 9%. Na Austrália, 24%. Ó, a gente fica próximo aqui de Austrália. No México, 12%. Na África do Sul, 9%. E na China, 6%. Chocante, né? Assusta. Muito bem. A segunda pergunta foi, mas o que faz com que uma pessoa seja mais engajada ou menos? E aí eu queria pedir que vocês também fizessem um pouquinho desse exercício. Eu sei que tem empresários, né? Então já não estão mais na posição de equipe, mas se puder sentar na cadeira do lado, assim, o que me faria estar mais engajado ou não na empresa que eu trabalho? Olha só o que as pessoas falam, e, de novo, vocês comecem a fazer essa reflexão, né, da importância do papel da liderança dentro de uma empresa. Eu sei o que as pessoas esperam de mim. Olha só, começa assim. Eu sei claramente o que a empresa espera que eu entregue, que eu faça. Se eu não sei exatamente o que esperam de mim, eu faço o que eu imagino que seja. E aí, fazendo o que eu imagino que seja, pode ser que eu não faça bem feito. Não fazendo bem feito, provavelmente eu não tenha um bom feedback, eu não tenha desenvolvimento, eu não tenho um aumento de salário, eu não tenho, e eu me desengajo, né? Tem os materiais e equipamentos necessários. Pessoal, eu vou ter que controlar meu tempo. O Edson me disse que 9h30 eu preciso parar de falar, no máximo, né, Edson? Não pode passar. Eu tenho os materiais e equipamentos. No meu trabalho, as oportunidades de fazer o que eu faço no meu trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias. Ou seja, é a pessoa certa, no lugar certo, fazendo o que gosta. Essa é a fórmula que a gente diz que é a fórmula de sucesso. Nos últimos 7 dias, eu recebi reconhecimento ou elogios por realizar um bom trabalho. Ontem a gente estava com o grupo de empresários e tem alguns deles que são da 2ª geração das suas famílias, né? E uma delas me disse assim, Fabíola, frase do meu pai. Meu pai disse que não dá para elogiar muito que estraga. Será? Será que se eu passar e disser assim, Fabíola, parabéns, 100 parafusos com 100% de qualidade, continua assim. Fabíola, parabéns, foi lá no cliente, instalou com sucesso, entregou o produto 100%, show de bola, manda ver, continua assim. Vocês se estragariam com esse tipo de elogio? Será que a gente estraga quando a gente diz que a pessoa está indo bem, está fazendo certo, que ela deve continuar fazendo assim? Não, né? A gente não estraga. A gente dá um feedback positivo, a gente orienta de que aquele é o jeito certo de fazer, que é assim que ela deve continuar fazendo. Meu supervisor ou alguém no meu trabalho parece se importar comigo como pessoa. Ontem eu fiz a pergunta, né, para os empresários que estavam na turma, quantas pessoas vocês conhecem da empresa de vocês pelo nome? Pelo nome. É o João, é a Maria, é a Fabíola, é o Pedro, é o Luiz. Quantas pessoas da empresa de vocês conhecem pelo nome e que vocês chegam e dizem de manhã, bom dia, já é muito bom, com um sorriso, uma estrelinha. E quando a gente diz, bom dia, Fabíola, a gente ganha 3 estrelinhas. Faz toda a diferença. Parece bobagem, né? Mas não é. Esse dia a dia que o dono da empresa, que o gestor da empresa vai entrando e vai dando, ele vai dando ritmo,
ele vai dando um modelo de gestão para as pessoas de um ambiente positivo, de um ambiente onde as pessoas são vistas, são conhecidas, são reconhecidas. Há alguém no meu trabalho que estimula o meu desenvolvimento, ou seja, me ensina a fazer. E aqui a gente não está falando só de cursos. Eu tenho que mandar fazer um curso lá fora, isso custa e tal. Vocês sabem que existe um modelo chamado 70-20-10, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. É um grande estudo, foi feito na década de 90, e é mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca. E ele dá uma ideia, né, de um fator super importante de aprendizagem de adultos, que a gente chama de andragogia. Ele diz que 70% dos adultos aprendem fazendo, 70% da aprendizagem de um adulto se dá fazendo. Ou seja, eu não sei fazer. E aí o Charlie é um expert no assunto, me chama e me ensina a fazer, e me pede para repetir. Eu não preciso sair da empresa, muitas vezes, para aprender. As empresas são cheias de conhecimento. Vocês contratam gente boa para quê? Para ter conhecimento dentro da empresa. E a gente pode utilizar esse próprio conhecimento interno, inclusive. 20% ele se dá pelo coaching, pela troca, pela discussão, pela mentoria, pelo shadowing. Shadowing é uma palavra em inglês que diz que é uma sombra. Então, eu estou preparando uma pessoa para ser meu sucessor, ou estou preparando uma pessoa para assumir uma responsabilidade, e eu digo para ele vir comigo numa reunião com o cliente. Vem comigo nessa reunião aqui. Vem me observar a shadow, sombra. Ele senta do meu lado e eu me observa. Observa como eu trato o cliente. Observa como eu trato do produto, o que eu falo, como eu me posiciono. Isso custa dinheiro? Zero. Vocês imaginem para essa pessoa que o gestor convidou para participar de uma reunião com o cliente, como ela vai se sentir? Prestigiada, reconhecida, e ela vai aprendendo na prática. E 10%, 70-20-10, os 10% se referem ao aprendizado técnico formal, em sala de aula, conceitual, que é a base. A gente não vai fugir nunca do conceito, da base conceitual, da técnica. No meu trabalho, as minhas opiniões aparecem contar. Isso é um fator de engajamento. Quando uma pessoa, a gente diz assim, pessoal, deem sugestões, né? Vamos lá, o que vocês acham que pode melhorar? E as pessoas dão sugestões e a gente não ouve. Aqui é um dreno gigante de dinheiro dentro das empresas. Se a gente não ouvir as pessoas que estão lá na base fazendo, que fazem aquilo todo dia, e que talvez tenham formas muito mais simples de fazer. Tem uma peça, eu estava tentando lembrar o nome, mas como não é da minha área, eu não consegui lembrar. Tem uma situação que a gente ouviu o Francisco, vocês lembram, o Francisco era nosso CEO aqui, e nos últimos anos eu fiz um trabalho muito próximo à liderança dele, né, à direção dele, frente a Marco Polo. E ele foi para a Embraer, e eu fiz um trabalho com a Embraer, com a diretoria de operações global, e tinha uma história que eles contaram diversas vezes em vários fóruns, que era uma história que ficou emblemática dentro da Embraer, que era o seguinte, tem uma peça, eu não sou engenheira, pessoal, então me desculpe, era uma peça importante de uma máquina muito cara que eles têm lá, um equipamento muito caro, e assim, de uma forma muito simples, é como se ela rodasse assim, certo? E gastou aqui, ok? Gastou aqui. A máquina estragou, parou de funcionar. Puxa, e aí, pessoal? Vamos ver como é que faz para... Tem que comprar uma nova, uma peça nova, uma peça que vinha de fora, caríssima, frete, o preço da peça era gigante e tal, enfim. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí o pessoal, e veio os operadores e próximos e tal, e um operador disse assim, mas será que não dá para a gente ver só virar ela assim? Você comprar uma nova? Ou será que se a gente virar, ela pode ser usada aqui? E podia. E podia. Em 2 dias a máquina estava funcionando de novo. Eu prometo que eu vou me aprofundar nessa história para saber o nome da máquina e o nome da peça.
Mas é que ficou tão emblemático a questão assim da simplicidade de trazer alguém da operação, às vezes, para ver uma coisa que é óbvia aos olhos deles e que, às vezes, para a gente não é, né? Do meu trabalho, a missão, o objetivo da minha empresa me faz sentir que o meu trabalho é importante. Aquela história muito velha de que alguém constrói um muro e o outro constrói uma catedral é aquilo. É eu entender que o que eu faço ele faz sentido para alguém, para algum cliente, para alguma coisa, é uma parte importante de alguma coisa, né? Meus colegas de trabalho estão comprometidos a realizar um trabalho de qualidade. Isso eu ouvi também em uma empresa que eu estou fazendo consultoria agora, e a gente fez um trabalho de cultura bacana, e eu costumo dizer que para fazer um trabalho de cultura, ele não é um trabalho de gabinete, né? Ele é um trabalho onde a gente envolve as pessoas. E nesses workshops, a gente envolveu as pessoas de todas as áreas da empresa e perguntou o que poderia ser melhor na empresa para o futuro dela, para os próximos 50 anos. O que a gente precisa melhorar nessa empresa aqui, falando de mudança, para os próximos 50 anos? E uma das coisas que as pessoas disseram é: a gente tem que tirar quem não faz um bom trabalho na empresa. Ontem nós discutimos muito com o grupo de empresários. Sabe aquela coisa assim de que eu não vou demitir a pessoa que peça a demissão? Vocês não têm ideia do prejuízo que isso causa dentro de uma empresa. É laranja podre no cesto mesmo. Essa pessoa, além de não fazer o seu trabalho, ela contamina o grupo e ela tira o engajamento de quem é engajado. Sabe por quê? Eu tenho aqui o Luizinho, não está nem aí para a empresa. Ele está louco para ir embora. Está esperando que mandem ele embora. E sabe o que ele faz? Ele não faz o trabalho dele. Sabe aquela coisa de qualidade na origem? É na origem do sistema, é na origem do produto, é na origem do processo, é qualidade na origem. Essa pessoa, além de não fazer o trabalho dele, ele, por vezes, impacta o meu trabalho. Quando ele me entrega uma peça com o produto, quando ele não atende o cliente bem, quando ele não faz as coisas, ele está impactando no trabalho dos outros. E aí aquela pessoa que é engajada, ela diz assim, não, tem alguma coisa errada. Espera aí, tem alguma coisa errada. Eu estou aqui dando o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor, e essa pessoa está impactando o meu trabalho. Então, a pessoa engajada, ela não quer trabalhar com alguém desengajado. Minha dica para vocês, assim, ó, custa mais barato pagar multa e deixa a pessoa ser feliz em outro lugar. Mas mantenha o seu time engajado, ainda mais engajado. Isso é um sinal de cultura. Vocês vão ver que a gente vai chegar a falar alguns pontos de cultura. A cultura diz assim, olha, a pessoa que não trabalha bem, ela não fica aqui na empresa. É uma empresa de performance. É uma empresa de qualidade. A gente não aceita corpo mole. A gente não aceita pessoas que não estão comprometidas. O que eu faço? Eu dou um recado de que aqui nós somos bons, nós somos comprometidos. Quem não performa não fica. Se eu fico com essa pessoa dentro da empresa, que recado que eu dou para os outros? Ah, quer dizer que eu tenho que fazer assim? Então, eu vou continuar fazendo assim até que me mandem embora? E o prejuízo para a empresa? E o cliente que foi mal atendido? E o produto que chegou errado? O sistema que não foi instalado? O suporte que não foi dado? Como é que fica? Eu tenho um melhor amigo. Nos últimos 6 meses, alguém em meu trabalho conversou comigo sobre o meu progresso. A gente vai falar de feedback. E no último ano, tive a oportunidade de aprender e crescer no meu trabalho. Quando a gente fala desse estudo aqui, não é porque é só legal, porque uma empresa existe para dar resultado, certo? Se ela não der resultado, ela não se sustenta. Então, a gente olhar pessoas, olhar os times e preparar a liderança é sinal de resultado para a empresa. Mas também porque a gente precisa, falando de mudança e falando de liderança, por que a gente precisa tanto falar com os líderes e preparar os nossos líderes, né? Se a gente está falando de mudança, a gente está falando do que nós somos hoje, né? Hoje. Semana que vem, será que a gente precisa evoluir? Será que a gente precisa mudar alguma coisa dentro da nossa empresa? Muito provável. Acho que a pandemia acelerou o inimaginável, né? A gente teve mudanças que a gente não esperava. Bom, se eu tenho aqui o que eu sou hoje, o que eu
precisarei ou desejo ser para o futuro, eu tenho uma ponte aqui no meio, né? Que chama cultura organizacional. Cultura é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. É o jeito que cada um de vocês faz as coisas dentro das suas empresas. As coisas não faladas, inclusive. O jeito que o líder chega, o jeito que a gente estaciona o carro, o jeito que a gente reconhece, o jeito que a gente promove, o jeito que a gente trata a segurança dentro da empresa, o jeito que tudo que a gente faz não precisa ser falado, é cultura. Tudo isso é cultura. E as pessoas leem isso o tempo todo. E uma coisa importante, nunca menosprezem, né, a inteligência e a capacidade de leitura dos times de vocês dentro da empresa. Vocês já devem ter ouvido falar muito da questão de uma boa marca empregadora. Vocês sabem que a guerra por talentos vem aí e ela vai ser cada vez maior, principalmente em função da tecnologia. Então, as coisas que a gente fala fora da empresa sobre a empresa, elas são impactantes para que eu consiga atrair um talento, uma pessoa boa, uma pessoa engajada. Quando a pessoa sai da empresa e diz assim, bah, a empresa é muito bom de trabalhar, a gente recebe feedback. Meu líder hoje sentou do meu lado e me ensinou a fazer melhor um processo. Sabe? Aquelas coisas que vira notícia, é bom de trabalhar lá. Por quê? Ah, porque eu sou reconhecido. Meu gestor hoje veio me dar parabéns pelo aniversário. Parece óbvio, mas às vezes a gente não faz esse óbvio. E precisa ser feito. Líderes direcionam uma cultura através da sua fala e principalmente das suas ações. Então, olha só, se a gente está planejando o futuro, se a gente tem mudanças para fazer na empresa, se essa liderança não estiver muito alinhada com o que precisa ser feito e não fizer de forma clara nas suas ações, não é diga o que eu diga, né? Faça o que eu... Como é que é? Vai lá, tchau. Isso aí. Não é assim que funciona. Eu tenho que fazer o que eu falo. É walking the talk, né? É falar e fazer exatamente a mesma coisa. Nisso as pessoas acreditam. Agora, quando eu falo uma coisa, mas faço outra, não adianta, né? As pessoas fazem a leitura do que eu fiz, não do que eu falei. E uma coisa muito importante, assim, liderar é deixar legado, né? A função de um líder, e eu vejo que é isso, assim, é muito mais. A gente pode transformar a vida das pessoas. Vocês sentem isso também? Uma pessoa que passa pela empresa, a gente pode transformar o papel do empresário, que hoje é um grande herói no Brasil, né? Vamos combinar? O empresário é um herói, ele dá emprego, ele gera renda, ele cuida das famílias, ele possibilita oportunidades. Nossa, a gente pode transformar a vida das pessoas. E liderar é isso, é transformar a vida das pessoas que estão no dia a dia com a gente, num dia melhor. A gente chega em casa e chega bem, falando bem da empresa, sente orgulho. Claro que vai ter dias difíceis, óbvio que sim, mas o ambiente ele gera esse conforto, esse engajamento. Né? Então, eu costumo dizer que liderar é legado. A gente deixa marca na vida das pessoas, às vezes boas e às vezes tão boas. Né? A cultura é uma estratégia para produzir resultados tanto em curto como em longo prazo. E eu diria que uma cultura alinhada, então a gente tem, vocês devem ter os seus planejamentos, né? O planejamento estratégico, minimamente aí, o que imaginam de futuro. Bom, quando a gente faz um planejamento, ele é o quê? O quê? Eu vou crescer 10%, eu vou ir para um outro mercado, eu vou lançar um novo produto. Isso é o quê? Muito bem, mas e o como? Alguém pensou no como? Como? O como é a cultura. O como é dizendo que a gente vai formar gente, que a gente vai fazer de forma diferente. O como é o jeito que a gente vai fazer. Isso está impactado e reflete na cultura, no dia a dia das pessoas. Okay? Eu diria também que é uma forma, né, da gente cuidar das pessoas, né, de deixar para os funcionários uma empresa que seja um bom lugar para trabalhar, para os clientes uma boa empresa para se negociar
e para os acionistas, né, os donos, uma empresa competente e preparada para o futuro. A gente hoje, eu vou falar bem rápido sobre isso, mas eu acho que dá uma característica da evolução, né, do modelo de liderança. A gente fala hoje em cinco tipos básicos de liderança. A primeira é autocrática. Aqui diz caindo em desuso, mas eu diria que já caiu em desuso, né? É a liderança do perfil autoritário e centralizador. Faça como eu digo, faça como eu mando, tudo passa por mim. E aí a gente quer que as pessoas assumam responsabilidade, mas a gente não entrega uma responsabilidade. Vai vir um cliente hoje de tarde e eu queria oferecer uma água com gás. É um cliente importante. E aí eu não posso comprar uma garrafa de gás sem que eu peça autorização. Sabe? Aquela coisa básica, assim. E aí, mas custa só R$5 uma garrafa d'água. Será que eu não devia dar esse poder para dizer assim, é um cliente importante, pessoal? Puxa, legal, compra a garrafa d'água, traz a notinha e serve essa água diferente aí, geladinha para o nosso cliente, tá 29 graus, 32 graus. Não, não pode. Eu autorizo. Então, assim, essa coisa de que a gente quer pessoas melhores, quer pessoas mais engajadas, eu tenho que entregar o minimamente poder ou possibilidade das pessoas terem iniciativas. Eu quero os melhores, eu quero iniciativa. Bom, os caras não viram isso aqui, os caras não viram, botaram uma água quente numa jarra para o cliente, 32 graus, uma jarra feia, sei lá, estou exagerando aqui, uma água quente da torneira. Será que o pessoal não viu que podia ter comprado uma água mineral diferente, com gás? Essa térmica aqui, sabe, não dava para ter posto uma xicrinha. Os caras não viram? Não viram. Sabe por quê? Porque a gente não estimula isso neles. Porque eles tiveram que pedir para comprar uma água mineral. Sabe que a gente não podia ter dito, pessoal, alguma ideia aí, uma água mineral? Opa, vai lá, compra e traz a nota. Simples. Tem controle? Claro que tem. Está aqui a notinha. Vou pagar o quanto gastou. Mas se eu não dou essa possibilidade, as pessoas ficam no seu quadrado. E aí a gente reclama que as pessoas não percebem, as pessoas não enxergaram isso aqui. Mas será que quando elas enxergaram, foi dada a possibilidade de que elas fizessem diferente? Quando a gente fala muito de gerações, e eu não quero ficar... Eu acho que essa coisa das gerações também a gente precisa cuidar, né? De não encaixotar e de não criar preconceitos. Para mim, gerações são gerações. Todo mundo já foi jovem. E todo mundo vai ficar velho. É simples assim, né? Então, a gente tem que acolher essas experiências vividas e essas experiências atuais. Tudo junto e misturado, né? Uma liderança democrática também, a gente começa a falar de uma participação coletiva, o que o grupo acha, o que o grupo pensa, dá para fazer melhor? Vocês pensaram em alguma coisa? Vocês já desafiaram o time? Tem um problema, tá bom. E vocês já pensaram alguma coisa sobre esse problema antes de trazer para mim? Será que se a gente começar a entregar para o time não vem respostas? Será que eu tenho que pensar tudo? Uma liderança liberal, a gente fala de equipes autogerenciáveis, né? Algumas empresas conseguem isso, são equipes maduras que com o tempo foram sendo trabalhadas e que elas acabam não precisando de chefe para trabalhar. São autogerenciáveis. Cada um sabe claramente da sua atribuição, sabe da sua entrega e fazem o seu trabalho. A liderança transacional, né? Existe hierarquia e centralização de decisões. De novo, quando a gente cria muita hierarquia, a gente não possibilita que as pessoas ajam. E eu acho que, falando em gerações e falando de que nós já fomos jovens, né, as pessoas querem participar. Não é só a geração de millennials, não é só a geração Z. Quando nós tivemos 20 anos, a gente também queria dar ideia. A gente também queria participar. A gente também queria ter um pouco mais de autonomia. E essa geração só começa a declarar isso mais claro. Essa geração só começa a declarar isso de forma mais aberta e fazem uma coisa que a gente não fazia. Na nossa época, a gente ficava. É assim mesmo.
mas é um emprego bom, meu pai me falou que é para ficar, minha mãe deu a dica. Hoje, sabe o que eles fazem? Eles vão embora. A diferença é essa. A gente ficava. E essa geração agora não se limita a ficar dentro de uma empresa esperando. Eles correm atrás. E a liderança transformacional, que eu acho que a gente chega aqui num ponto importante, né? A gente falou de liderança para a mudança, é isso. É um líder que transforma. E como é que ele transforma? Ele transforma quando ele tem uma conexão emocional. Quer dizer que eu tenho que fazer churrasquinho agora para a turma? Não. Não é isso. Mas eu saber o nome, eu dar um elogio, eu parabenizar por um bom trabalho, eu parabenizar pelo nascimento do filho, eu comprar um pastel, uma pastelada para a turma com Coca-Cola e celebrar resultados. Isso gera conexão. Eu vou passar um material aqui, bem rapidinho, eu não sei de tempo aí. Que deu o Edson? Edson, 20 minutos, tá bom, estou bem. Ainda queria deixar um espacinho para a gente interagir um pouco. A gente fala de identificação. O engajamento e a conexão, ela se dá quando a gente se identifica com alguma coisa. Não é assim? Vocês não se conectam quando se identificam com alguma coisa? Nas empresas, a gente tem esses pontos de identificação. Eu posso me identificar como a organização como um todo. É uma empresa legal, o ambiente como um todo conecta comigo. Eu posso me identificar com grupos dentro da empresa. Com a carreira. Opa, eu me conecto com o jeito que as coisas são construídas aqui. Eu me conecto a pessoas, no geral, a turma é toda bacana aqui na empresa e tal. Mas sabe qual é o ponto mais importante de identificação e conexão? Vou dar a dica para vocês. É o líder. É a pessoa que todo dia está comigo. A identificação organizacional, ela permite uma conexão que gera engajamento. Eu tenho um senso de pertencimento. Sabe aquela coisa quando a gente levanta de manhã e, legal, vou para a empresa? Vou para a empresa. Não é aquela coisa de, meu Deus, amanhã é segunda e eu tenho que ir para aquela empresa. Sabe como é que é? Essa matéria aqui, eu disse para o Edson, na aula agora que eu dei ontem para os empresários, eu trouxe isso aqui, é agora desse mês, e eu achei tão rico que eu quis trazer para vocês. Eu nem formatei muito, mas o que está escrito aqui é absolutamente simples, simples e necessário. A Márcia diz o seguinte, que se realizar no trabalho não significa estar alegre o tempo todo. Não é todo dia festa na empresa. Não é isso. E nem existe isso. Seria uma utopia. A gente tem problemas. É vida de adulto, né? Mas é saber que naquele dia é um dia ruim. É só um dia ruim. O significado do meu trabalho como um todo naquela empresa é muito maior. Então eu passo tranquilamente pelos dias ruins. Como é no meu casamento, como é com os meus filhos, como é, enfim, como é a vida, como ela é, né? Mas é preciso satisfazer algo bem mais básico que isso, né? Não basta encontrar propósito se a gente não consegue pagar as contas no final do mês. Certo? Então, eu tenho que ter saúde. Eu tenho que ter um ambiente razoável de trabalho. Eu não posso adoecer no meu trabalho por causa de um líder ruim, por causa de um ambiente ruim. E eu preciso me sentir respeitado em todos os sentidos. E também desafiado. Ninguém é feliz com um chefe que torna a sua vida um estresse. Eu mudei a palavra aqui só. Aqui era inferno. Eu achei que seria meio pesado trazer para vocês. Eu mudei para estresse. Numa empresa que coloca o lucro acima das pessoas. Ninguém aguenta. O lucro se dá por meio das pessoas. Certo? E aqui tem esse material que está muito ruim. Edson, eu te disse que estava ruim. Olha aqui, eu vou ter que vir pertinho para ler. Mas ele é muito bom. Depois o Edson pode compartilhar com vocês esse material sem problema nenhum. Aí vocês podem olhar com calma. Um dos empresários ontem disse que ia imprimir isso aqui e ia colocar na mesa dele.
Ele disse, Fabíola, sabe aquele material que a gente tem que deixar em cima da mesa e volta e meia dar uma conferida? Ele disse, é isso aqui. Eu disse, pô, legal, então eu vou levar amanhã para a turma. Olha só, 8 práticas de felicidade. Eu acho assim, ai, felicidade no trabalho. Não sei se é esse exagero de felicidade no trabalho. Eu diria que é um bom ambiente. É um bom ambiente. É um lugar que eu gosto de ir. É um lugar que eu me realizo. É um lugar que eu chego em casa bem para a minha família. Não é um lugar que eu chego em casa chorando. Chorando. Vocês já devem ter visto isso ou não? É muito ruim. Quando um homem e uma mulher, às vezes os homens se escondem, né? As mulheres choram com mais facilidade quando a gente chega em casa chorando por um ambiente muito ruim de trabalho. O que é um ambiente bom? Bom ambiente. É um lugar onde se descobre os pontos fortes. As pessoas são mais felizes quando se sentem desafiadas. Eu sei que a Fabíola, não é verdade isso que eu vou falar, é só para dar um exemplo, é um sonho meu. Sei que a Fabíola é fera em Excel. Sou péssima em Excel. Então tá, então tem coisas boas que eu sou uma referência dentro da empresa. Quando precisa de alguma coisa, pede lá para a Fabíola que ela sabe tudo de Excel. Sabe aquela coisa de ser reconhecido? Redesenhar o trabalho. É possível redesenhar as atividades usando as forças, ou seja, usando o que as pessoas têm de melhor, né? Celebrar as conquistas. De novo, a gente não precisa fazer churrascão. A gente pode comprar um pacote de Grostoli e comemorar que a gente atingiu 10% a mais da nossa meta. Sabe aquela coisa? Mas eu não quero falar dos números para o time, a empresa ainda não lida bem em divulgar números. Não precisa. Pessoal, a gente tinha 100%, a gente alcançou 110%. Dá para celebrar ou não? Dá. Celebrar as pequenas coisas. Celebrar uma entrega 100% para o cliente. Sabe, o cliente nos deu retorno, ficou 100% o sistema, ficou 100% o produto, ficou 100% a máquina. Pô, pessoal, vamos celebrar. Vocês acham que na próxima entrega, como é que a turma vai fazer? Igual? Ou melhor? Melhor? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim? Estou indo bem? Está fazendo sentido? Sim? Investir em desenvolvimento. Não, mas aí a gente dá um biscoitinho. Mas se tiver atingido 200% a meta, não vale o churrasco? Opa! Com picanha ainda. Investir no desenvolvimento, reconhecer e valorizar. Tem que reconhecer, tem que valorizar, tem que elogiar. Elogio não estraga. Ao mesmo tempo que a correção de rota não estraga. Olha só, pessoal, a gente fala em reconhecimento, mas a gente também fala em aprendizado. Não quer dizer que eu só vou elogiar. A gente fala que feedback é falar a verdade. Eu costumo dizer que para adultos a gente fala a verdade e por inteiro. De novo, para adultos a gente fala a verdade e por inteiro. A questão é a forma como eu falo. Mas eu preciso dizer sim para a Fabíola que ontem ela precisava ter entregue um relatório com dados específicos sobre o mercado às 10 horas da manhã e que ela não entregou. Vocês não acham? Sim. Na hora. Fabíola, 10 horas o relatório precisava estar pronto. E o relatório não estava. O que aconteceu? Não tinha dados. Opa, por que não tinha dados? Porque eu não consegui buscar. Por quê? Por quê? Por quê? Como a gente pode fazer melhor? Como eu te ajudo? Próxima vez o relatório tem que estar pronto às 10. Sabe aquela coisa de missão dada, missão cumprida? Tem que fazer. É combinado. Tá bem, mas por que não fez? Porque eu não sabia. Opa! E por que não disse? Por que não disse que não sabia? Porque eu não me senti à vontade para dizer. Não tem problema. Senta aqui do meu lado. Busca aqui, busca lá, busca lá, busca lá, faz assim.
Senta com o fulano, aprende com o ciclano. Aprendeu? Aprendi. Próxima semana, 10 horas, o relatório vai estar pronto? Vai. Se tiver dificuldade, tu me avisa? Aviso. Vocês acham que isso é ruim? Esse feedback é ruim? Hã? Esse feedback é bom ou não? Sim? É fácil de fazer? É sim. É mais fácil do que dizer assim, poxa, o relatório tinha que estar pronto. Opa, quem não fez? Que deu fulano? Chama o fulano. Por que ele não fez? O cara não sabia. O que vocês acham que acontece com o time? Olha a cultura que eu crio na empresa. Olha a cultura que eu crio. De que, puxa, se eu não souber, que é melhor que eu nem diga, que eu me esconda, o que eu faço? Quando eu faço esse outro movimento, o que a pessoa vai dizer? Ah, tu nem sabe, não entreguei o relatório. Estava morrendo aqui. Fabiola me chamou, me ensinou a fazer, nem ficou assim, puxa, ela me disse que eu tenho que entregar, que uma próxima não pode acontecer isso, mas ela me ajudou, não ficou... Hã? Melhor? Vocês veem um movimento? Quer dizer que eu posso chegar para o meu chefe e dizer que eu não sei fazer as coisas, quando eu não sei entregar um produto para o cliente. Quando eu deixo o cliente na mão porque eu não sei fazer e eu não tive a coragem de dizer que não sabia. O que mais? Aumentar a empatia. Ou seja, é isso. Não vou me estender muito, é o trato, é falar com as pessoas. É flexibilidade e autonomia. A gente falou da autonomia. A gente quer que as pessoas enxerguem, então a gente tem que permitir que elas enxerguem. E quando enxergarem, a gente tem que estimular que continuem enxergando. E aqui um ambiente de... Eles falam de segurança psicológica, eu não sei se é esse o termo. Para mim, é um ambiente de confiança. Um ambiente de confiança. Gosto mais desse termo. O que é um ambiente de confiança e que o líder pode fazer para que esse ambiente seja criado? Estar presente nas conversas. Né? Fabiola, pode falar. Pode falar. Eu estou aqui no celular. Eu ouvi o que ele falou. Não, pode falar. O que é? Problema com o cliente? Opa! Não está conseguindo fazer? Opa! Entregou, vendeu a mais? Opa! É de verdade estar com as pessoas. Né? Fazer perguntas com a intenção de aprender com o time e com os seus colegas. Oh, legal, como é que faz isso aqui? Me conta. Vocês já pensaram vocês irem para o time de vocês lá no... Fala o Gemba. O Gemba é a operação, é o escritório, é onde as coisas acontecem, né? Já pensou ir lá para o operador e me ensina aí como é que tu faz esse negócio? Dá para fazer melhor? É aprender, né? Fazer perguntas, já falei, fazer contato visual. Ou às vezes é difícil, né? A gente meio que passa rápido, não cumprimenta muito, não. É parar e olhar para as pessoas, é conversar com as pessoas. Validar os comentários. É trocar culpa por soluções. Eu falo muito assim, não procurem culpados nas empresas. Quem fez esse troço? Não. Qual é o problema? Qual é o problema? Não o culpado. Porque senão os problemas não vão aparecer. Porque a gente fica caçando culpados e não problemas. Eu costumo dizer que problema é não falar de problema. Então, não procurem culpados quando tiver problema. Procurem o problema e o porquê do problema. E usem as pessoas para sanar os problemas. Né? Pensem em suas expressões faciais. Uma coisa tão óbvia. Né? Às vezes as pessoas vêm falar com a gente e ele vai dando uma ideia e a gente vai fazendo assim. Não é? Deus, o que ele está falando? Contenham suas expressões, acolham, permitam. Né? Muito bem, vamos pensar sobre o assunto. Né? Eu vou ir uma vez, na segunda vez com essa cara feia, eu nem vou correr. Né? Esteja disponível, expresse gratidão. Às vezes a gente pensa assim, pô, eu pago o salário. O cara quer mais o quê? O cara quer gratidão. Pô, legal. Bom estar aqui com a gente. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pelo teu trabalho 100% bem feito. Obrigado pelo teu trabalho 110% bem feito.
Não gera um sentimento para vocês quando eu falo um sentimento assim de, puxa, é isso? Gera? Faz sentido? Sim ou não? Mais ou menos? Com certeza, com certeza. É com esse salário que eu sustento minha família. Eu dou escola para os meus filhos, com certeza. Claro, dos dois lados. Para a equipe. Claro. Mas a gente vai ensinando eles. É isso aí. É isso aí. Não interrompa ou permita interrupções e explique os motivos das suas decisões. A gente às vezes toma decisões dentro da empresa e as pessoas não sabem por quê. A gente tem que explicar. Às vezes o que é claro para mim não é claro para o outro. E às vezes a gente acha que a comunicação fluiu. Ah, mas por que a gente fechou uma área da empresa? Oh, por quê? Porque a empresa estava tendo prejuízo. Simples assim, porque a empresa precisa ter saúde financeira, senão ela não se mantém. As pessoas precisam saber. Não tenham medo de comunicar, falar muito, envolver as pessoas. E já chegando no final aqui, eu acho que eu nem vou passar por todos, a gente falou bastante. Que deu Edson. Quantos minutos, Edson, tenho? 3 minutos. Opa! Então, eu vou correr aqui. Como dica de leitura, Liderando Mudança, do John Kotter. Fantástico. É simples e ele traz dicas bem interessantes para vocês seguirem. Tá? Não vou ler que nem dá tempo. Eu acho que esse aqui sim eu passo rapidinho, que é uma liderança transformacional. O que é uma liderança transformacional? Apontem o caminho para os seus times. Digam para onde a empresa está indo. Deem essa clareza de para onde a empresa está indo. Apontem caminho, orientem. Inspirem uma visão compartilhada, essa visão de que a gente quer crescer, a gente quer gerar mais empregos, a gente quer essa inspiração de crescimento, de evolução da empresa. Desafiem o estabelecido. Dá para fazer melhor? Como é que a gente faz melhor com menos? Como é que a gente faz melhor com menos? As pessoas sabem. Permitam que os outros ajam. De novo, a gente quer que as pessoas façam, mas, quando fazem, a gente cobra. Encorajem os corações. É isso, vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos junto, vamos lá. Vamos. Dar um up para a turma. Vocês têm um papel importante de fazer isso. Ser simples e simplificar. Sejam simples no acesso, no contato com as pessoas. E tentem, ao máximo, simplificar as relações, as coisas dentro da empresa. Quando as coisas são mais simples, a gente se conecta de forma mais fácil. A complexidade, às vezes, traz afastamento. Ainda mais a complexidade desnecessária. E a minha última dica é: lidere como gostaria de ser liderado. Na dúvida, lidere como gostaria de ser liderado. Se eu fosse o trabalhador dessa empresa, ou o colaborador dessa empresa, como eu gostaria que fizessem comigo? Me dessem feedback, me respeitassem, me dessem bom dia, soubessem meu nome. Lidere como gostaria de ser liderado. Muito sucesso a todos. Aqui é um pouquinho do meu trabalho e aqui os meus contatos. Edson, cumpri? 9 horas. 29 minutos. Cumpri. Não deu tempo de perguntas? Não sei se dá, Edson, se o pessoal quer fazer algum comentário. Acho que dá, Um minutinho? Não? Algum comentário? Alguma? Vamos lá, vamos liberar esse privilégio. Alguém gostaria de fazer um comentário rápido? 1 minuto. Pois é. Eu tenho um estilo de liderança que eu gosto muito, que é a liderança situacional. Perfeito. Onde você pode aplicar vários estilos de liderança para a mesma pessoa, de acordo com a tarefa que ela vai usar. Show. Só queria fazer Perfeito, é isso E aí. quando eu falei a recíproca também é verdadeira, é porque eu acho que o líder, o chefe de equipe, o coordenador, enfim, também precisa ter
um feedback dos seus liderados? Ele é um liderado nesse Né? momento. Porque só Com certeza. dá também, cansa, né? É isso aí. As pessoas precisam de combustível para Claro. se motivar. Mas aí é o senhor Então, que dá acho esse que os- combustível. Sim, mas a pessoa também tem que se dar conta que não é só... Claro. Eu preciso dizer assim, gostei do teu elogio. Claro. Não é isso, Claro. não é isso. Deixa Eu me automotivo. deixa eu lhe comentar uma Eu estou há coisa. 35 anos com uma empresa e eu me automotivo, porque se eu esperasse os elogios, eu já teria fechado a empresa. Perfeito, adorei. Olha só, Obrigado. o senhor sabe, perfeito, perfeito. Adorei, adorei. Os 2 pontos da liderança situacional, perfeito. E esse seu último ponto, deixa eu lhe contar uma coisa. Quando o Francisco Gomes Neto, que hoje é o CEO da Embraer, veio para Marco Polo, a gente fazia as avaliações de performance com os executivos todos, né? E ele disse isso, assim, mas nessa avaliação de performance aqui, nesse programa de gestão de performance, não tem um feedback para mim. Eu disse, não tem, porque até então não era o desejo, não era o modelo, enfim. Ele disse, então, Fabiola, por favor, coloca uma última linha aí de feedback para o seu líder, que é para que as pessoas pudessem chegar e dizer, olha, a tua gestão está boa, está legal, eu tenho sentido que a empresa está meio desanimada, precisa olhar tal coisa. Isso é ajudar o líder a crescer. É uma via de mão dupla. Perfeito. Adorei. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Valeu, obrigado, Gilceu. E realmente é desafiador, né? Como empresários, cada dia estar na empresa, tendo que motivar uma equipe, e quem motiva, por exemplo. Isso aí. Então, é bem desafiador, né? Por isso que a gente precisa encontrar esses espaços, que a gente precisa conversar, procurar outros que estão nas mesmas situações, e vamos lá. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Vamos lá, se motivar mesmo. Fabiola, muito obrigado. Merece, né? A gente fica muito satisfeito. Certamente Agradeço. teríamos um dia inteiro para conversar sobre esse assunto, e é importante a gente voltar a ele com frequência, né? Eu convido agora o reitor Denis, vice-presidente, para fazer uma entrega de um Pessoal, brindezinho. obrigada. Um brinde, por favor, aqui mais próxima da foto. Um brinde gentilmente cedido pela Vinícola Lovatel. Obrigado. É, para ti. Me entrega o microfone, por favor. Fabiola, deixa eu fico. Obrigado. Muito bem, minha gente. Eu até quero pedir rapidamente um pouquinho de desculpas para os que estão aqui do lado, e a gente tem uma parceria aqui com a SIC, que nos cede o espaço, a infraestrutura. Eles tiveram um problema neste projetor, que teve que ser trocado, e ele tem uma projeção um pouquinho inferior, o enquadramento com algum pequeno problema, né? Mas isso já vai ser resolvido para a próxima. Então, se não puderem ver bem, peço desculpas, principalmente com o pessoal que ficou aqui do lado, mas a Fabiola já disponibilizou também os slides, a gente vai mandar para vocês também, tá? Muito obrigado. Oi? Sim. Pessoal, o Edson vai encaminhar para vocês também. Esse programa que a gente está fazendo para empresários executivos, ele é aberto. Então, a gente tem várias empresas, tivemos várias empresas, Pisani, Exacta, enfim, várias empresas participando. E o Edson vai mandar o programa da turma em andamento, mais para que vocês conheçam, e a gente está lançando a 4ª turma, um programa que já está na 4ª edição, 4ª turma, e em agosto a gente segue com a 4ª turma. Então, ele vai, se alguém tiver interesse, depois pode me contatar. E a Alexandra também está aí nos fundos, quem quiser conversar também com ela sobre isso, com a Fabiola agora. E também, nas cadeiras, pessoal, vocês têm um material aí, um porta-lixeira para carro, que é super interessante para o nosso dia a dia. Tem os materiais do Senac, então, por favor, levem, usufruam. Um brindezinho do nosso apoiador institucional. Muito bem, minha gente, sei que todos têm compromisso para as 10 horas, a gente tenta ao máximo ser assistido no nosso horário. A gente fica muito feliz em vê-los aqui,
ficamos até levemente preocupados se teria cadeiras para todo mundo, e isso é ótimo. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem conosco, obrigado a todos, e tenham um ótimo dia aí de sexta-feira, final de semana chegando, e já estendo também já uma feliz Páscoa, um ótimo mês de abril, e sejam felizes e liderem com sabedoria. Tchau, tchau.